Trazendo uma informação recentíssima a respeito da carteira que dá acesso ao Clube de Vantagens. Antes de mais nada, doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, bom dia Roberto, bom dia a todos os ouvintes do programa Farol. E hoje, Sim. como uma novidade super recente, como dito, que o INSS ele liberou a carteira do beneficiário, em que a pessoa pode baixar isso para obter esse clube de vantagens e ter ali descontos, como por exemplo em cinema, em farmácias. Isso foi recente, então isso foi liberado no dia de hoje. E o que a pessoa precisa fazer para ela poder ter acesso a essa carteira digital, que ela é emitida agora de forma digital, e utilizar isso em benefício próprio para obter descontos nos locais indicados e específicos. Primeira coisa, a pessoa ela tem que acessar o meu INSS, acessar o meu aplicativo ou o meu INSS digital, e ali ela vai baixar a carteira de beneficiário. Nisso, como essa opção é nova, o programa ele vai pedir para ela inserir uma foto e validar isso quando ela for apresentar com o QR Code. Então, ela é bem simples e aí a pessoa já emite a sua carteira de beneficiário de forma digital. As pessoas que não têm acesso, que têm alguma dificuldade com essa parte digital, elas podem solicitar a emissão dessa carteira através do 135 e retirar esse protocolo na agência do INSS mais próxima. E aí, por exemplo, quais seriam os benefícios que a pessoa pode ter desconto, enfim, para que ela pode utilizar? Isso são os bancos específicos que vão trazer esse clube de vantagens, qual vantagem o próprio banco ele vai disponibilizar. Então, se a pessoa recebe pelo Banco do Brasil, o Banco do Brasil que vai oferecer quais são os benefícios. Se for pela Caixa Econômica, da mesma forma. E a ideia é o INSS trazer e fazer convênios com os bancos que mantêm os benefícios das pessoas para esse clube de vantagens. Então, essa é mais uma atualização, uma novidade recente, que os segurados, os beneficiários, podem valer ali para ter os seus descontos, se resguardar dos seus direitos. Tá certo. É claro que tudo que vem do governo, né, parecendo um benefício, a gente estranha um pouco, né, doutora? Por isso que eu estranhei essa notícia, que é um benefício bacana, né, para o aposentado, né? Sim, com certeza. O que as pessoas sempre usavam como carteirinha de estudante, para obter alguns benefícios, nada mais justo agora que para que ele recebe o benefício, ele também tem direito a algumas vantagens. Agora, claro, vamos verificar, de acordo com o banco, quais são essas vantagens, mas de toda forma foram liberadas algumas vantagens e a única coisa que ele precisa fazer é fazer o seu cadastro, inserindo uma foto ali no sistema e emitir essa carteira de beneficiário digital. Eu estou revendo aqui, doutora, e eu gostaria da sua observação em torno disso. São alguns procedimentos rápidos aqui que eu vou lhe passar. Primeiro, tem que acessar o aplicativo Meu INSS. Depois, na página inicial, clicar no Carteira do Beneficiário. Depois, selecionar uma foto para incluir. Clicar no quadrado informando que está ciente, né, que ao apresentar a carteira de dados do benefício serão compartilhados através de QR Code. E 5. Pronto, está disponível para a carteira do beneficiário. Por que essa identificação por fotografia, doutora? Qual a avaliação que a senhora faz? Para saber que a pessoa é a própria pessoa. Para saber que o beneficiário é ela mesma, que não é outra pessoa que está acessando o site ou verificando, para ter uma maior segurança na emissão da carteira do beneficiário. Normalmente, até mesmo alguns procedimentos, não só essa parte da emissão da carteira do beneficiário, quanto, por exemplo, para trocar senha do INSS, a senha que a pessoa cadastrou. Se a pessoa cadastrou uma senha, ela esqueceu. Existem algumas formas, que é chegar um código através do e-mail, ou também existe uma outra forma de chegar um código para modificar através do telefone. Porém, algumas formas em que as pessoas não têm mais acesso ao e-mail cadastrado ou ao telefone, existe uma outra forma que é enviar uma foto da pessoa. Então, a pessoa envia foto do documento dela, do documento específico, e uma selfie segurando
a selfie lá do rosto segurando o documento. Então já é a forma com que o INSS valida, vamos colocar assim, que é aquela própria pessoa. Além de que seria também uma foto para o próprio documento, a própria carteirinha de beneficiário. Com o código QR Code, que provavelmente vai ser usado pelas empresas que vão oferecer esses benefícios, não é, doutora? Sim, exatamente. Aí esse código será usado e a pessoa que for apresentar vai ler o QR Code e obter as informações do benefício da pessoa. Se recebe aposentadoria, auxílio-doença, enfim, vai ler os dados em que está do INSS em relação a essa pessoa, os dados relativos ao benefício. Perfeito, perfeito. Quer dizer, doutor, não tem como escapar, né? A nossa vida é cada vez mais digital. Então, lembrando que essa carteira é uma carteira digital, não é uma carteira que a pessoa tem que ir lá no INSS e pedir a carteira física, né, doutora? Sim, ela é uma carteira digital. A opção que tem é para aquelas pessoas que não conseguem utilizar, ter uma maior dificuldade com essa forma digital, elas podem solicitar no 135. Mas é a solicitação, e não a própria carteira em si. Para uma facilidade, caso alguém tenha alguma dificuldade de fazer esse pedido através do aplicativo do meu INSS ou de forma digital, no próprio computador. Mas essa carteira é uma carteira digital. E também ali o QR Code, eu penso, por exemplo, que ele é importante para saber que esse benefício ainda está ativo. Porque, por exemplo, a pessoa pode ter recebido um auxílio-doença, mas aquele benefício já ter sido cessado. Então, ali vão puxar as informações, se o benefício ainda está ativo, até que data ele vai, ou se ele não tem data para o fim, que ele ainda está em manutenção. Então, é uma carteira que vai dar direito para ela, para as pessoas, no momento que ela está recebendo o benefício, o benefício de algumas vantagens. Perfeito. Doutora, apenas agora a título de informação também, ontem eu estava ouvindo na Voz do Brasil uma entrevista concedida pelo ministro da Previdência e ele deu dados surpreendentes ali, viu, relativos à perícia. Segundo o que ele falou nessa entrevista, é interesse do governo fazer uma espécie de um mutirão para tentar atualizar. E o que mais me chamou a atenção, e se eu estiver falhando com o número, depois eu retifico essa informação, mas parece que só existem 3.000 peritos no Brasil para que façam todas essas perícias. É um negócio impressionante. E ele estava dizendo o seguinte, o grande problema, né, se dá nas cidades que são menos favorecidas do aspecto populacional. Ele falou, por exemplo, lá no estado do Amazonas, tem muitas cidades que o acesso às comunidades maiores se dá por rios. Então, ou seja, para a pessoa se deslocar até onde está o perito é um problema danado também. Como não dá para aumentar do dia para a noite o número de peritos, parece que o governo está com a ideia de fazer aí um mutirão. Como é que a senhora vê isso, doutora? Eu vejo isso com bons olhos, mas essa ideia do mutirão, ela já aconteceu algumas vezes. Sempre em que não se consegue dar conta da demanda, aí o governo ele costuma disponibilizar mais pessoal, enfim, pessoas para realizar. Porém, isso deveria ser resolvido de uma forma mais definitiva, com a contratação permanente de funcionários. Porque o que acontece algumas vezes, eles fizeram em programas de metas, para o próprio servidor ele ter mais metas, ou ele ter mais trabalho, ele ter mais funções, mas isso não resolve de fato o problema, ele vai continuar tendo a falta de profissionais habilitados para fazer esse tipo de perícia. O que precisaria ser feito é uma contratação, ou através de concurso público, para suprir essa deficiência. Não, porque eu ia falar para a senhora exatamente para a gente já caminhar para o encerramento, que é o seguinte, é saudável do ponto de vista financeiro para que o INSS faça isso também com mais velocidade, né, doutora? Porque também fica muita gente que pode ser reinserida ao mercado de trabalho, vamos dizer assim. O governo sendo mais ágil, ele economiza também, né? Com certeza. Economiza o trabalho interno do próprio pessoal dele, ele não economize para a concessão de outros benefícios. Isso aí Ele é sempre útil. Esses mutirões, todas essas formas de destravar, tanto mutirão quanto
não, não apenas em relação ao multirão de benefício, benefício por incapacidade, quanto multirões para concessões ou revisão ou análise de documentos que estão há muito tempo parados. Doutora Fernanda, muitíssimo obrigado mais uma vez pelas atualizações, pela elegância e simpatia aqui no nosso programa. Até uma próxima oportunidade, doutora. Ótima semana. Obrigada, eu que agradeço. Ótima semana, um abraço para todo mundo fique com Deus. Até mais.